Bom dia. Vamos dar início à nossa reunião clínica, a última reunião clínica do ano. E para fechar com chave de ouro as nossas reuniões científicas, nós convidamos o professor Nilson Roberto de Mello. O professor Nilson Roberto de Mello é doutor, livre-docente, professor associado da disciplina de ginecologia, do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, da Faculdade de Medicina, da USP. Eu vou falar só alguns títulos, que eu realmente não tenho todos de... Ele é ex-presidente da SOGESP, ex-presidente da FEBRASCO, ex-presidente da FLASOG, ex-presidente da FLACIM, ex-presidente da SOBRAGE e atual presidente da SOBRAC. E é também vamos dizer assim, o organizador no Brasil do Congresso Mundial de Menopausa, que vai ser realizado no Rio de Janeiro no ano que vem. Então, são algumas das titulações do Nilson. Isso, e ele é martinopolitano. E quem falou isso é o aniversariante do dia. Hoje, também, dia 10 de dezembro, é aniversário do Carlos Diego. Eu pensei que ele era mais velho que eu. Eu achava que ele era mais velho que nós, viu, Nilson? Mas ele disse que é mais novo, então tá bom. A gente acredita, né? Mas ele foi meu professor aqui. É? Então tem alguma coisa errada, viu? Tem alguma coisa errada, então. No primeiro ano ele deu aula para mim. Então, o Nilson vai falar para a gente hoje sobre perimenopausa, conceito, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. Quero também enaltecer a presença aqui do professor Laudelino, o professor Antônio Jorge Salomão, que estão sempre online, mas hoje estão aqui presencialmente, além de todos que estão conosco nas reuniões rotineiramente, e o professor Geraldez Tomás. O professor Geraldez Tomás eu convidei brincando, e não é que depois ele me manda mensagem que, meu amigo, irmão, estou chegando na terça-feira e fico até sábado. Até sábado vai ter palestras, não é isso? Da perimenopausa. Isso mesmo. Então é um prazer muito grande, professor Geraldez Tomás, quem não conhece, ele é professor da Universidade Federal da Paraíba, professor titular de ginecologia de lá, foi presidente além disso, da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia, da nossa SOGOPA, da Paraíba, e foi vice-presidente da FEBRASGO em 2 gestões da região Nordeste. Então, é um prazer ter o professor Geraldez aqui também. Esse é o prestígio do professor Nilson, que trouxe ele para São Paulo. Nilson, por favor. Bem, bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer ao professor Baracá pela gentileza do convite. Perimenopausa, que eu acho que é um tema muito interessante, é onde nós médicos temos as dificuldades, porque a perimenopausa é a transição, é a flutuação hormonal. Uma hora está lá embaixo, né, do hemisfério sul, outra hora está lá em cima no hemisfério norte. Ele varia muito. Então, a um determinado momento está com hipo, outra hora está até com normo ou hiperestrogenismo. Então, essa é a grande coisa. Recentemente, nós teve um simpósio sobre transição menopausal, que foi dia 29, só sobre transição menopausal, bastante interessante, pela SOBRAC. São 1.900 inscritos há 2 semanas para o Congresso Mundial, dos quais 1.200 são brasileiros. Então, está tendo uma procura bastante grande. Bem, sem mais delongas, eu vou falar sobre perimenopausa, conceito, fisiopatologia, diagnóstico e conduta. E é bastante importante porque na reunião nossa aqui, agrega pessoas dos mais diversos matizes, né? Da oncologia a aspectos da reprodução, a aspectos das infecções. Então, eu acho que esse leque é bastante importante. Da uroginecologia, desculpa,
Jorge, que acho que é muito importante, que está muito envolvida na área da menopausa. Primeiro eu vou fazer definições que eu acho que são bastante importantes que a gente faça, porque cria bastante confusão em relação a isso. Primeiro, climatério é um conjunto, né, de sintomas de sintomas e sinais que ocorrem, que é um resultado da interação entre aspectos endócrinos, psíquicos, socioculturais que ocorrem nas mulheres nessa faixa etária. Compreende a transição da fase reprodutiva para a fase pós-reprodutiva. Esse normalmente é o conceito mais falado, mas eu gosto muito do conceito anterior, tá? Então, ela compreende essa fase que faz a chamada transição. Inclui mulheres na pré, peri, pós-menopausa imediata e que eu vou mostrar na questão do estral, né? Nessas fases, as mulheres têm inúmeras necessidades de prevenção de doenças e promoção da saúde. E os médicos devem estar cientes de uma série, que eu acho que isso é importante, de condutas destinadas a otimizar a qualidade de vida, né? Isso é de fundamental importância. E a consulta ginecológica é uma excelente oportunidade para atender essas necessidades. E lembrar que no Brasil, no SUS, não tem um medicamento para reposição hormonal. Pelo menos. E não tiveram nem a coragem de tirar, quando você entra, que lá está escrito Premarin. Só que o Premarin não tem no Brasil desde, acho que de 2004. Né? Então, continua lá. Né? Para não dizer que não tem nada, está o Premarin. Então, isso é um absurdo que acontece. Conceito de menopausa é uma interrupção permanente da menstruação em mulheres que não foram submetidas à esterectomia. Não é isso, Jesus? Né? E muitas mulheres podem não menstruar quando a transição para a menopausa se inicia. Tá? E aí, isso é importante, que cria muita confusão. Se inicia. Lembrar que o uso de anticoncepcionais hormonais, mulheres submetidas à ablação endometrial, mulheres com esterectomia, mantendo os seus ovários, mulheres que apresentam, né, ou apresentarem oligomenorreia pré-existente, isso pode criar confusão em relação ao conceito. Né? Então, faz dosagem? De preferência, eu vou colocar isso. Sem dosagem, não há necessidade. Se gasta muito com exames, cada vez sobra menos para nós. Né? O médico que é o gerenciador da área de saúde, todo mundo ganha. Indústria farmacêutica, de equipamentos, diagnóstico por imagem, análises clínicas, todo mundo. Quem não está ganhando é o médico nessa altura. E a definição pragmática, menopausa é cessação permanente da função ovariana. Quando o ovário deixa de funcionar. Tá? Então, esse é o conceito mais prático. Outros conceitos que dão muita confusão na cabeça do ginecologista. Perimenopausa. Perimenopausa e transição menopausal são quase iguais. Eu ouço todo mundo falar, é igual. Não é igual. A perimenopausa é o período do início da irregularidade do ciclo menstrual até 12 meses após a última menstruação. Quando eu olho para trás e faço o diagnóstico de menopausa, né? Retrospectivo. Menopausa é o diagnóstico retrospectivo. E a transição menopausal é quase igual, mas até a última menstruação. Eu não preciso esperar os 12 meses. Isso é importante. Pós-menopausa. Começa 12 meses após a última menstruação. Eu estou colocando isso porque isso dá muita confusão, principalmente nos guidelines. E menopausa cirúrgica é a remoção de ambos os ovários. Não é a esterectomia, a remoção de ambos os ovários. Menopausa precoce ocorre antes dos 45 anos, pode não ser apropriada para todas as populações mundiais. Isso é bastante importante que se diga. E insuficiência ovariana primária é a interrupção da função ovariana antes dos 40 anos de idade, pode não ser apropriada para todas as populações também. Frequência 1%. E menopausa tardia é quando ela ocorre após os 55 anos, que eu não coloquei aqui, a frequência no Brasil é 0,8. Tá? Então, Nilson, a essa hora colocar tudo isso, isso daqui é o que revolucionou tudo e fez. Então, temos a fase reprodutiva, que não vem ao caso, transição menopausal e pós-menopausa. Tá? O que interessa para a gente aqui é a transição menopausal. Inicial, a duração é variável. A tardia tem em média 1 a 3 anos.
Ciclo menstrual. Quando eu penso no ciclo menstrual, aqui pode ter uma duração variável, maior ou igual a 7 dias de diferença na duração de ciclos consecutivos, de forma persistente, com FSH variável, há uma redução do hormônio antimileriano e tem uma redução da população dos folículos antrais, né? Que é a fisiopatologia. A transição menopausal tardia, 1 a 3 anos, né, duração, intervalo de ausência de menstruação maior que 60 dias. Em geral, ela já não ovula, por isso que pode acontecer isso. E os níveis de... os níveis de FSH estão elevados, hormônio antimileriano sem dúvida e folículos antrais baixos. Então isso é bastante importante. Normalmente, na parte inicial da transição menopausal, o ciclo diminui de 2 a 4 dias. E não diminui por uma questão de uma insuficiência lútea. Ela diminui porque a população é pequena, então o FSH eleva, o ovário não responde que a população folicular é pequena, aí de repente ele responde. Então ela dá uma encurtada na fase folicular. Tá? Pós-menopausa, em geral, a fase inicial ela tem uma duração de até 2 anos, né? Mais ou menos 1 ano, que vai dar o conceito de menopausa, e mais 1 ano. E ela pode ter uma duração na fase, já logo depois dessa fase bem inicial, ela pode ter uma duração de 3 a 6 anos. Em geral, os autores falam 5 anos. Tá? E aqui não tem nenhuma dúvida, aqui é o que a gente vê mesmo, aqui é a menorreia, aqui FSH aumenta de 12 a 15 vezes, e o LH aumenta de 5 a 7 vezes, né? Então, bastante alteração que nós vamos ter. Hormônio antimileriano, em geral, ele vai muito lá para baixo, né? Folículos antrais, praticamente quase desaparece. Então, essa apresentação que estou fazendo, eu poderia ficar só com esse slide, daria para fazer a apresentação, né? Lembrar, população folicular e estroma ovariano. A maior atresia ocorre antes do nascimento. Num sexo feminino, em torno da 20ª, 24ª, 25ª semana de vida, a mulher tem o sexo, né, as gônadas têm em torno de 5 a 7 milhões. Ao nascimento, tem apenas 1 a 2 milhões. Na puberdade, em torno de 300 a 400 mil. 45 anos, 8 a 10 mil. É uma população em esgotamento muito grande. E é isso que nós vamos ver. O tamanho do ovário depende de quanto ele produz de hormônio. E aqui está errada essa representação, deveria ser ele bem menorzinho do que aqui. Aqui 3 a 10 centímetros cúbicos, aqui 1 a 3. Né? Por isso que acontece muitas vezes, não visualizado no ultrassom. Né? Ultrassom que pode mostrar isso. Esse é um aspecto bastante importante em relação a isso. Então, qual é a fisiopatologia, né, da perimenopausa? A fisiopatologia é o seguinte: na perimenopausa, o compartimento folicular reduz, né, mais ou menos aos 40 anos, alguns estimam em torno de 35 mil a 38 mil, diminui o compartimento folicular. Se tem menos folículo, o que acontece? A maturação folicular ela é irregular. Se ela é irregular, tem menos folículos, então nós vamos ter o quê? Menos inibina, porque a inibina está no líquido folicular. Então vamos ter menos inibina e, portanto, vai aumentar muito mais o FSH, tá? Conforme eu falei, em torno de 12 a 15 vezes. Também nós não podemos esquecer que os folículos são menos sensíveis ao estímulo gonadotrófico nessa fase, além da diminuição da população. E nós vamos ter o quê? Conclusão de tudo isso: menos folículos, menos crescimento folicular, então nós vamos ter uma redução de estrogênio. E aqui o LH, com isso, menos estrogênios, vamos ter um aumento do LH, só que numa quantidade menor. Muito importante aqui, uma coisa que se pouco fala, né? Se eu comparar mulheres a cada 5 anos, dos 30 aos 45, 50 anos, a cada 5 anos, o range de dosagem de estradiol
ele é muito amplo. Mas se eu dosar a cada 5 anos, grupos de 5 anos, vamos supor 30, 35, 40, 45 anos, à medida que eu avanço, o que acontece? O nível de estradiol é menor. Por quê? Tem uma população folicular menor, né? Então, é por isso que já faltando 5 anos para a menopausa, a mulher começa a ter perda de massa óssea, tá? Eu falarei depois. E aqui é aquilo que todos vocês sabem muito melhor do que eu, né? Aqui o FSH vai elevar bastante, bem mais do que o LH, o nível de estradiol vai reduzir bastante, né? E aqui não está representada a progesterona. Provavelmente a progesterona vai ficar extremamente baixa, porque são poucos os ciclos que nós teremos ovulação, tá? Então, ainda na fisiopatologia, nós temos que a insuficiência folicular, que é a base, vai aumentar a FSH, o que levará à alteração do ciclo menstrual, encurtado, estou repetindo novamente, 2 a 4 dias, depois acompanhado de denovulação e a seguir um sangramento uterino anormal. Se não ovula, aquele endométrio, apesar de ser, às vezes, um nível estrogênico menor, ele vai sendo bombardeado. E, de repente, quando menstrua, quantidade maior e duração maior. Que aí é o sangramento uterino anormal na nova classificação, né? E, por outro lado, vem seguido logo depois por uma menorreia. Do ponto de vista de fertilidade, me preocupa ou não me preocupa com a fertilidade? E sim, qual é a chance de uma mulher ovular em torno mais ou menos dos 25, 30 anos, né? Desculpa, de engravidar por mês, em torno de 20%. Aos 40 anos, é entre 5% a 7%. Engravidar, não estou falando de bebê em casa, né? Aos 45 anos, 2% a 3%. 50 anos ou mais. De cada 10 mil crianças que nascem vivas, uma é filha de uma mulher acima de 50 anos. Nós temos uma atriz aqui que acho que caiu nessa possibilidade, não é isso? Né? Então, isso do ponto de vista sem ser por reprodução. A diminuição dos folículos vai levar a um aumento da infertilidade, né? E também nós não devemos esquecer que uma qualidade ocitária é muito ruim, aumentando as aneuploidias, aumentando os abortamentos. Aos 20 anos, em torno de 10% a taxa de abortamento, aos 25, 30 anos pode chegar a 15%, aos 40 anos em torno de 30% a 38%, aos 45 anos pode chegar em torno de 50%, né? Aumenta bastante. E a aneuploidia, o que vai acontecer? Aos 25 anos, uma criança com síndrome de Down em cada 1.200 que nascem vivas, aos 35 anos é uma para em torno de 285 a 300, em torno de 0,9 a 1,1 aos 40 anos, 45 anos 3% e 48 anos 6%. A síndrome de Down vai representar em torno de 53%, mas se eu somar a Patal, que é a trissomia do 13, né, mais a trissomia do 18, então aí pode chegar a mais de 70% a 80%. Né? Por outro lado, então, a fertilidade reduz, mas ela pode engravidar. Então, nós temos os dois lados, do aspecto reprodutivo. A dificuldade, mas pode ocorrer a gravidez no momento que pode aumentar as malformações ou ela não tem o desejo. Tá? Então, isso é muito importante. A taxa de abortamentos aumenta sobejamente. Né? Aqui eu não posso falar mais do que a gente falava antes, não. Samba, né? É uma alteração violenta, então não posso falar. Veja as alterações nos níveis hormonais em 6 meses, né? Aqui, 180 dias. Aqui está até perfeito. Olha o que acontece aqui. É uma loucura, né? Se você vê o nível de estrogênio que está aqui, é uma flutuação completamente. Aqui seria ótimo da estrogênio. Aqui vai dar mastalgia, vai dar problemas. Esse é o grande drama da perimenopausa. Aqui eu estou tentando mostrar a dificuldade. Agora, na fase de pós-menopausa ficou fácil, né? Aí, as alterações hormonais na transmenopausa é uma imprevisibilidade, Né? Diagnóstico clínico da menopausa. O diagnóstico ele é clínico, não precisa dosagem hormonal. Às vezes até a gente acaba fazendo porque a mulher ela quer que faça, e se você não fizer, ela vai procurar outro, né? O que era certo torna-se errado, e o que é errado torna-se certo, né? Tá igual
Está a mesma coisa nas redes sociais hoje. Hoje é um grande drama, né? Então, não tem a necessidade de dosar FSH estradiol. Em mulheres com idade maior do que 45 anos, com amenorreia maior que 12 meses, com ou sem sintomas. O sintoma principal que eu vou mostrar são os fogachos, 80% das mulheres têm. Em mulheres esterectomizadas, pode ficar difícil, né? Então, se ela está insistindo, pode cair nos 20%. Então, você pode fazer a dosagem hormonal. Só que você nem sabe que ciclo, em que momento que ela está do ciclo, se ela estiver ciclando. Usuários de levonorgestrel caem na mesma situação das esterectomizadas. E a ablação endometrial, mesma coisa, tá? Então, não tem mudança. Duração do ciclo menstrual. Esse daqui é do Volman, ele é clássico de todas as edições do livro do Sperber, né? Então, mostrando que nos dois extremos da vida, né? A Alcione já se entusiasmou com aquilo, né? Aqui é uma alteração brutal do ciclo e aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Olha a duração, o intervalo é muito grande por causa da amenorreia, por causa da questão da amenorreia. Então, a variação é bastante grande em relação a isso, né? E aqui a manifestação clínica. A manifestação clínica é o que dá o diagnóstico em geral. Então, vamos olhar o que acontece aqui. Nós temos, o primeiro ponto está aqui, olha, a irregularidade menstrual. É o inicial. Depois, sintomas de curto prazo, fogachos, transpiração, palpitações, insônia, sono entrecortado, labilidade de humor depressivo, desânimo, cefaleia e falta de concentração. Cada vez mais sendo colocados fogachos, insônia e sono entrecortado e a chamada névoa cerebral, que é o brain fog dos ingleses. Cada vez mais isso é importante, que às vezes é uma dificuldade de concentração. Estou falando aqui, talvez o Nilo esteja ouvindo, mas ele não estará metabolizando. Não é isso, Jesus? Então, aí, ele vai ser o primeiro a fazer a pergunta depois tradicional. Não é isso, Nilão? Desculpa, estou brincando com o Nilo, que eu gosto muito dele, é um grande amigo. E, médio prazo, nós temos atrofia genital, dispareunia de entrada à profundidade, infecções vaginais de repetição, maior frequência de infecções urinárias, incontinência urinária, prolapsos genitais, pele fina, urgência miccional, não é isso, Jorge? E, por último, longo prazo, risco cardiovascular, osteoporose e demência, tá? Então, eu acho que para isso daqui vai caminhar nesse sentido, sim. Então, eu pergunto uma coisa para vocês. Esse é um slide fundamental para dar a aula. Se eu quiser evitar esses aspectos... Opa, oh meu Deus. Se eu quiser evitar esses aspectos de médio e longo prazo, o que eu preciso fazer? Para impedir isso, eu tenho que repor aquilo que o Supremo, não o Supremo Tribunal, que o Supremo fez para a mulher. Só que como ela entrou, ovários entraram em falência, eu tenho que fazer a reposição. Se eu quiser evitar isso, eu preciso, né? E tem coisas que vão correndo de forma silenciosas, né? Tais como a demência, né? E aqui é o estudo que o Luciano liderou, que eu ajudei e fiz parte, mostrando que no Brasil a média das mulheres entrar em menopausa, tirando as pacientes que são esterectomizadas, é 47,6 anos. Aos 45 anos nós temos 15%. E se eu quiser pegar o contingente de mulheres, se eu pegar assim 45 a 55 anos, eu vou incluir 90% das mulheres, 45 a 55 anos. Tá? Então, se eu falar o seguinte, pensar comigo, dos 45 aos 55 anos, provavelmente não vou precisar quase de dosagem hormonal, salvo em algumas situações, né? E o surgimento das ondas de calor, vocês observam que vai ocorrer, em geral, na transição menopausal. E a média etária para irregularidade menstrual, aqui nesse estudo brasileiro, 43,5 a 9,7 anos. Tá? Aqui, dosagens hormonais, quando solicitar? Tá? Eu coloquei aqui propositalmente, porque não coloquei lá antes, logo no início, porque os sintomas são característicos, né? Quando solicitar, as dosagens de FSH estradiol E2 é útil para confirmar a falência ovariana em situações atípicas, como na insuficiência ovariana prematura, aí pedir em 2 momentos com intervalo de pelo menos 4 a 6 semanas. Pedir FSH e estradiol entre o primeiro e o 4º dia do ciclo em mulheres sem fogachos, com sintomas atípicos, flutuantes e sutis,
tais como alterações de humor com idade entre 40 e 45 anos. Não esqueço que voltou com tudo de novo a parte da menopausa. E nós vamos ter outro problema, escrevam o que estou falando. As blogueiras ou as atrizes estão começando a falar, é para iniciar a reposição hormonal aos 40 anos. Outro dia veio uma e falou, eu vi uma atriz falando que aos 35 anos. Eu falei, não tem tempo, é quando houver necessidade. Né? Vai ter problema, gente. Infelizmente, essa é uma outra verdade. E mulher que faz uso, também uma outra situação das dosagens, é mulher que faz uso de anticoncepção hormonal combinada, quer seja oral, quer seja transdérmica, quer seja vaginal, ou de progestagênio exclusivo por via oral, que levem à ovulação. Portanto, eu não estou falando das mini pílulas, né? E que é bastante importante também. E nós não podemos esquecer que uma outra situação são dos injetáveis trimestrais. Deve-se fazer, quando está usando, por exemplo, um método combinado, que está aqui mencionado, né? Deve-se fazer uma pausa de 7 dias no anticoncepcional e dosar FSH estradiol. Não precisa ter uma interrupção grande. Aí, um outro problema, duração dos sintomas vasomotores. Primeiro ano, gente, é em torno de 80%. 4 anos depois, 50%. 12 anos depois, 10%. E tem mulheres que ela tem o sintoma, né? Então, é isso. Então, o que eu noto? Que à medida que o tempo passa, os fogachos diminuem, que vai ser exatamente o oposto de quem? Que nós mostraremos depois, a área do Jorge, a síndrome geniturinária, que vai fazer exatamente ao contrário. Ela começa aqui, baixo, e vai aumentar à medida que o tempo passa, né? Aqui, problemas de sono durante a transição menopausal, né? Aqui, durante a transição, a possibilidade de, quer seja da dificuldade de dormir mais rápido, quer seja a questão do sono entrecortado várias vezes, ou ela acorda mais cedo. Então, ela acordava às 8 da manhã, ela passa a acordar às 5 da manhã. Isso ela aumenta a frequência à medida que eu vou aumentando o tempo de pós-menopausa, ou seja, que vai ficando mais intenso o hipoestrogenismo dela. E aqui é um trabalho, né, do Blumel. Blumel é um endocrinologista do Chile, um grande amigo, que ele faz publicações seriadas mostrando que os sintomas vasomotores na qualidade de vida das mulheres, leva ao desconforto cardíaco, ele aumenta, sim, o risco de doença cardiovascular, de humor depressivo, de sono ruim, disfunção sexual, ansiedade, cansaço físico e mental, problemas vesicais. E naquela época não se falava, mas se colocasse aqui o chamado brain fog, né, a névoa cerebral, com certeza também aconteceria. O outro dado é da atrofia vaginal. Então, o que acontece com o hipoestrogenismo? Vai tendo um afinamento do epitélio, o número de camadas celulares reduz, diminui o glicogênio intracitoplasmático, disbiose vaginal. Então, se aqui tem menos camadas celulares, menos glicogênio, menos descamação para a vagina e menos glicogênio, menos população de lactobacilos, bacilos do Oderlein, que vão aí a área da Yara, não é isso, Yara? Que degrada e vai aumentar a formação do ácido lático e o pH vaginal diminuiria. Então, aqui o pH ele aumenta, né? Aumentando as vaginoses bacterianas. Por outro lado, a questão do colágeno ele reduz, por isso que quem faz as energias necessita a cada um ano e meio, fazer uma nova energia, porque não se produz quase colágeno, né? Diminui a produção de elastina e uma fraqueza muscular. Às vezes o peso está igual, mas ela está perdendo músculo e ganhando gordura. É uma área que eu venho estudando muito, é a questão da sarcopenia, gente. Essa é a maior epidemia silenciosa, tão ou pior do que a osteoporose. Tá? E isso facilita o prolapso vaginal e hiperurinária e a vascularização. Estrogênio, a fórmula estrutural dele é muito parecido com o digitálico. Então, ele aumenta muito a questão da produção do óxido nítrico e levando a um aumento de vascularização, de aumento de acesso de sangue àquele órgão. E a questão de facilita mais a sensibilidade da inervação, causando dor. Tá? Por outro lado, aquilo que eu falei. Fogachos faz esse sentido.
Tempo de menopausa na síndrome genital faz exatamente o oposto, ele aumenta a incidência. E se eu pegasse que fossem mulheres magras, com certeza, depois de 10 anos, praticamente todas têm. Tá? A obesa, não. A obesa, 7% de conversão de androgênio e estrogênio, na magra, 1%. E aqui para mostrar o estudo SWAN, que é muito interessante, mostrando que a questão dos fogachos, secura, vaginal, sono ruim, tudo isso, acho que entrou de sobreposição. Tá? Todos os parâmetros aumentam, né, nessa faixa etária. Aqui o impacto dos sintomas vasomotores na qualidade de vida nas mulheres da América Latina, também do grupo do Bloom, mostrando que sem fogacho, em verde, e comparando com as mulheres com fogacho, em todos esses itens, quem tem fogacho vai ter um índice maior. E aqui, se eu colocasse um outro fator que a onda de calor aumenta, é a questão da demência. Ela aumenta bastante a demência no futuro. Tá? Esse é um outro problema muito interessante. A outra coisa que, do ponto de vista de comorbidades quase não tem, mas do ponto de vista de autoestima é importante, é a qualidade da pele. Então, a qualidade da pele, ela vai diminuindo a produção das fibras elásticas, né, e também o colágeno. Então, ela vai enrugar com muito mais facilidade, a pele vai ficar muito mais seca, vai aparecendo os hemangiomas rubis, principalmente em pessoas de pele clara, que são aqueles pontinhos avermelhados, também na região vulvar. A hidratação, ela é pior, é uma perda de colágeno bastante importante, às vezes a pele ficando pergaminácea. Isso, do ponto de vista de perda de colágeno, é mais ou menos semelhante ao do osso, uma perda em torno de 25% a 30% em 5 anos que está aqui. Então, aqui também tem uma outra comparação. Quando eu vejo uma pessoa, uma mulher ou um homem com uma pele enrugada, é quase certeza que ele deve ter uma osteopenia pronunciada ou uma osteoporose. Isso tem estudos que mostram exatamente isso, que é do Mark Brincar. São bastante interessantes para a gente ver facilidade. E a osteoporose? 90% da massa óssea da mulher, ela forma até os 18 anos, 18 no máximo 20. Os 10% restantes ela forma até os 30 anos. A partir daí fica estável, faltando 5 anos para entrar em menopausa, ela tem uma redução de meio a 1,5. Vai entrar na menopausa com 5% a menos. Agora, é importante eu colocar, nos primeiros 5 anos da menopausa, ela perde de 2% a 6% ao ano. Se ela for uma perdedora rápida de osso, ela vai perder 5% ou 6% ao ano, vezes 5 anos, uma diminuição de 25% a 30%. Ou seja, uma mulher que tinha um osso normal poderá vir a ter uma densidade fazendo o diagnóstico de osteopenia e osteoporose. Lembrar que o diagnóstico de osteopenia e osteoporose não é comparando ela com as mulheres da idade dela, e sim com as de 30 anos, que tem um pico de massa óssea. É como pedisse para a gente competir com uma pessoa de 30 anos, uma competição. É desigual, mas esse é o conceito. Então, aí, todos os autores que trabalham em osteoporose são unânimes em falar. Aí é o momento mais importante para a gente fazer a prevenção de osteopenia e osteoporose na vida da mulher. Esse é o momento maior de a gente poder fazer esse aspecto. E lembrar que esse osso maravilhoso que está aqui, olha aqui, olha os ocos que ficam, né? Perde principalmente mais a trabécula vertical do que a horizontal. Então, aqui uma pancada nesse osso que não faria nada, nesse daqui pode ter fratura. Tá? E uma outra coisa que não se fala é perda dentária, porque os dentes estão incrustados onde? Em osso trabecular, né? Mandíbula e maxilar. Né? Então, aqui, na verdade, o Rogério Lobo replicou isso. O Rogério Lobo, ele é de Macau, amigo do Baracá, é um fenômeno, não fala português, né? O pai é de Macau, a mãe era chinesa, toda a formação nos Estados Unidos. Mas, na verdade, essa lâmina é de uma pessoa que quase ganhou o Prêmio Nobel de Medicina quando ele fez esse estudo. Né? Muito interessante. Mostrando que, do ponto de vista cardiovascular, os benefícios são inúmeros. Eu nem vou tecer todas as considerações daqui. E, felizmente, eram muitos os cardiologistas que nos apoiavam com WHI. Aconteceu o contrário. Foi uma debandada, foi um tiroteio. Foram poucos. Acho que, pelo menos em São Paulo, eu não contava mais do que 3 ou 4.
E agora, ao contrário, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a SOCESP, a SBC e a SOCESP, estão nos apoiando muito, talvez mais do que o próprio ginecologista na reposição. Então, o benefício é muito grande. A doença cardiovascular, ela aumenta com a idade. Ela é maior em nós homens do que nas mulheres. Quando a mulher entra em menopausa, se ela faz reposição, ela diminui, sempre vai ter uma frequência menor. Se ela não faz, ela, em torno de 10 a 15 anos após a menopausa, ela tem a mesma frequência. E aqui, Fogacho, sono, humor deprimido, uma das maiores autoridades, é o Cláudio Novaes Soares, eu já falei muito dele aqui, eu tive a oportunidade dele fazer o doutorado comigo, lá no Pérola Byton, então foi lá que ele fez, e ele se tornou um fenômeno. Aí ele foi para Harvard, virou professor titular em Toronto, acabou de sair da presidência da sociedade, que era Sociedade Norte-Americana de Menopausa, hoje é Menopause Society, que ela é para americanos e para canadenses. Ele saiu agora. Muito interessante, estudou humor. Ele é uma das 3 pessoas que mais entende na área de depressão. E a mulher que tem depressão no pós-parto, que a frequência é 11 a 15% no Brasil, 20% nos Estados Unidos, a chance de ter depressão na transição menopausal chega a 55%. Então, esse é um marcador muito importante para a gente ficar de olho nessa mulher na transição. E a demência e o Alzheimer, né? A partir dos 65 anos, ela dobra. Então, aos 80 anos, tem o dobro de incidência de 75, o dobro de 70, o dobro de 65. Né? Aos 50 anos, aos 80 anos, nos Estados Unidos se fala em torno de entre 47% a 48%. Tá? Talvez vai mudar muito isso daqui, isso é um outro aspecto interessante. E agora passando para a área do tratamento. Tá? Do tratamento, terapêutica estrogênia isolada. Para quem que eu vou administrar? Para quem tem útero? O Jesus... Não, desculpa, eu estou cometendo um erro, não só o Jesus. A equipe da oncologia, ainda mais você que estuda tanto a questão endometrial. Sem útero, sem progestagênio. Até pode, tem trabalhos em torno de 2 anos, mas o risco é muito grande, gente, não vamos me fazer isso. Com útero, com progestagênio, sem útero, sem estrogênio. Terapêutica hormonal combinada sequencial, essa para quem? Para quem? Para mulheres da transição menopausal. Por quê? Se eu der estrogênio, se eu fizer o combinado contínuo dos dois, o que vai acontecer? Quando o estrogênio está baixo, está perfeito. Mas a hora que o estrogênio sobe, o que vai causar? Sangramento irregular. E não tem coisa pior para uma mulher ter sangramento irregular, imprevisível, em duração e em quantidade. Então, a forma, muitas falam assim para mim, doutor, não me tire o meu direito adquirido de não menstruar. Outras falam, eu gostaria, uma minoria, eu gostaria de voltar a menstruar, porque vai dar uma sensação de que eu estou rejuvenescendo. Tem de tudo nessa vida, né? Então, aqui, ele é melhor. Nilson, mas você colocou errado, você pôs no começo. Não, aqui é só para exemplificar. Aí você dá estrogênio o tempo inteiro, e do dia 1º ao dia 12 de cada mês. Se for produto que não vem pronto, do dia 1º ao dia 12. Por que não nos últimos 12 dias? Porque tem mês de 31, mês de 30, mês de 28, mês de 29, a cada 4 anos, não é isso, fevereiro? Então, do dia 1º ao dia 12. E aí até facilita. Facilita porque quando ela sangra, se ela começar a sangrar muito antes de terminar o progestagênio, o que acontece? Ou a dose do estrogênio está alta, ou a do progestagênio está baixa. Tá? Então, isso é importante. E lembrar o seguinte, quanto tempo de progestagênio? Eu não coloquei que senão seria muitos slides. Isso é o trabalho do Malcolm Whitehead no King's College. 12 dias. 12 a 14 dias. Tá? Então, estrogênio contínuo e progestagênio de forma cíclica. Em geral, ele vai menstruar aqui nos últimos 2 comprimidos ou 2 a 4 dias depois, se for via oral do estrogênio. Se for via não oral, até 4 dias antes. Por quê? Porque a via oral ela dá um nível sérico um pouco maior. Tá? Então é bem claro. E se ela quiser falar, eu não quero menstruar. Então pode ser um combinado contínuo? Pode. Mas o que eu tenho que fazer? Vai ter momentos que vai ter mais nível estrogênico, não é isso? Então o que eu tenho que acrescentar? Mais progestagênio. Então eu dou um progestagênio por via oral. Tá? Então é isso. Terapêutica hormonal, esqueço isso daqui. Isso era do Casper, né, do Canadá, porque ele falava assim,
a cada 3 dias de progestagênio, eu inibo a formação dos receptores. Mas era conversa, isso teoricamente estava correto, mas na prática dava sangramento irregular. Tibolona é interessante, ela é intrigante, como diz o David Crook, da Inglaterra. Toma-se, divide em 3 metabólitos. Alfa e beta-tibolona. Me perdoe, eu vou pôr aqui no... Depois eu ponho. Alfa e beta-tibolona, que tem ação estrogênica, e delta-tibolona, que tem ação androgênica e progestacional. Ela é intrigante. Felizmente é que caiu aqui, então eu estou ficando com ele segurando. Felizmente os clínicos não perceberam isso. O clínico tem medo do quê, gente? Sangramento e câncer de mama. Então, câncer de mama não dói. A não ser na época do Salomão, que, né, Salomão e do Laudelino, que aí a paciente chega com câncer tão avançado que tinha úlcera, né? Então, é isso. Então, e a tibolona é boa, que ela diminui a densidade mamária. Então, ela não costuma dar... Mas, felizmente, eles não perceberam isso. Mas vem muita coisa com trabalhos agora com tibolona, hein, com revisões sistemáticas. E a testosterona, que é o drama, que acho que tem que ser uma outra conversa que virou causa aqui no Brasil, né? Regime de terapêutico hormonal. Sem útero, estrogênio isolado contínuo. Ponto. Com útero. Está com ciclo menstrual irregular. 60, 50 dias. O que eu faço? Tem sintomas? Não. Se não tem sintomas, vou dar estrogênio? Não. O que eu vou fazer? Só dou progestagênio para regular. Quantos dias? 12 a 14 dias. Até quando? Até quando eu administro progestagênio, ela não sangra. Se ela não sangra, significa que o nível de estrogênio que ela está produzindo está baixo, porque não está proliferando endométrio, né? Então, isso é importante. E se ela tiver sintomas com ciclo irregular? Aí eu posso fazer um estroprogestativo, estrogênio contínuo e um progestagênio cíclico. Tá? Estrogênio e progestagênio cíclico que eu não gosto. Quem fazia isso muito eram os ingleses. 21 dias de estrogênio, os últimos 10 progestagênio e 7 descanso. O ovário não para. A hora que você para, algumas mulheres podem ter ondas de calor. Então, eu não gosto. E os britânicos faziam muito estrogênio 25 dias e os últimos 12 dias o progestagênio. Eu, particularmente, não gosto desse esquema. Tá? Então, com útero, estrogênio contínuo, progestagênio contínuo, se já tem mais do que 2 a 3 anos de menopausa, ou 5 anos. E aqui também pode ser a tibolona. A tibolona, a antiga bula da tibolona, que era o Livial, ele falava assim, não, administrar só depois de 2 anos da menopausa, para não dar o sangramento irregular, porque um ponto forte dela era esse. Mas eu posso dar estrogênio contínuo e progestagênio cíclico, né? E aí ela tem uma chance dela menstruar de 70% a 84%. E se eu der estrogênio e progestagênio contínuo na transição menopausal? A chance de sangrar de forma irregular é em torno de 40% a 50%. E depois de 6 a 12 meses, ela reduz para 4% a 5%. Tá? Mais ou menos isso. Terapêutica hormonal. Quando iniciar? Quando eu inicio? Se eu quiser fazer a proteção do que eu falei, eu tenho que iniciar logo. Mas eu não tenho sintoma, não quero. Não tem problema. Eu sempre falo para ela, a última palavra é minha, sim senhora. Quem decide é você, né? Eu sempre explico para ela. Então, porque na minha concepção, a terapêutica hormonal tem 2 motivos. Um é para quem tem sintomas, essa fica mais fácil. Ela sente a necessidade que ela vê a pior qualidade de vida. Mas uma outra é para evitar comorbidades no futuro, que são todas aquelas coisas que eu coloquei de médio e longo prazo. Tá? Então, quando iniciar, de preferência, tem a janela de oportunidade. A janela de oportunidade até 10 anos. Eu não gosto que a MS faz, todas fazem, a Sobrac também faz, eu já fiz crítica, até os 60 anos. Não, está errado. Eu vou falar aqui, eu já falei aqui várias vezes. Eu tenho 2 pacientes com 60 anos, uma com 64 e uma com 68 anos que entraram em menopausa. Então, quando elas chegaram com 60 anos, eu teria que fazer a alforectomia? Não. E até 10 anos da pós-menopausa, né? Então, tem que tirar essa palavra 60 anos, no meu ponto de vista.
Então, quando iniciar, né, quando tem os sintomas ou quando ela desejar. Eu coloco todos os problemas e ela toma a decisão e eu emito a minha opinião. Eu não omito, eu emito a opinião. Duração, até a próxima consulta. Se na próxima consulta não tem contraindicações, até a próxima consulta. Ela falou, mas até quando? Se você tiver 180 anos e estando bem, pode ir até os 180 anos. Não estarei aqui, mas até os 180 anos. Então, não tem tempo para alterar. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, que eu vejo que é o grande drama que acontece. Ela teve, vamos supor, pegar números redondos que ficam mais fáceis. Ela entrou em menopausa aos 50 anos. Ela fez a reposição 8 anos. Aí ela resolveu, por qualquer motivo, parar, esqueceu, tudo bem. Chegou lá com 62 anos, está com 12 anos de pós-menopausa. Ainda bem, achei que era só eu aqui. Já ia falar, está quente aqui ou sou eu? Né? Será que eu estou tendo fogacho? Porque está quente aqui dentro, hein? Aí ela entrou em 50, reposição de 8 anos, está com 62. Ela pode ou não pode? Eu vejo a maior parte falar, não, tem 12 anos de pós-menopausa. Não. Quando ela para, é como se entrasse a menopausa ali, conta a partir daquela interrupção. Quanto tempo utilizar? Muitos colegas colocam 5 anos, 10 anos, não. 5 anos que os americanos inventaram e depois os 10 anos é 10 anos para iniciar. Tá? Tipos de hormônios, de preferência natural. E o bioidêntico? É uma palavra maravilhosa, bioidêntico, mas foi mal utilizada, né, por ortomoleculares, por nutrólogos. O que é bioidêntico? É idêntico biologicamente ao que o ovário produz. Só tem um natural. Qual é o natural? É Premarin, que estrogênios equinos conjugados. Né? O restante ele é sintetizado em laboratório, quer seja o estetrol, quer seja o estradiol, ou quer seja a estrona. Ele é sintetizado, mas ele é símile ao natural. Tá? Então é isso. Então, de preferência, estrogênio o mais natural possível. Segmento. Entrei com a reposição, eu particularmente gosto de 3 meses. O Philip Sarrel, ele fala 3 meses, mas ele só entra com estrogênio, porque não vai dar um câncer de endométrio, né? Não vai levar uma hiperplasia, não sei que ela já tenha previamente, né? Também. 3 meses não vai. E aí depois disso ele acrescenta o progestagênio. Eu já gosto de entrar com tudo porque ela vai se sentir melhor. Tá? Então, mais ou menos isso. E a partir daí é anual, a não ser que ela tenha alguma intercorrência. Tá? Esse é o segmento. Via de administração, isso eu vou colocar já já, via oral e via não oral, e a dose, a menor dose possível. O que é a menor dose possível? Para o osso é dose baixa mesmo, né? E para depressão, qual é a dose boa para depressão? É o adesivo de 100. É o que eu estou falando. 100 microgramas, o que a dose é elevada. É o que melhora. Dose menor que essa, o Cláudio mostrou claramente que o ideal é o de 100 microgramas, é o adesivo. E por que não o via oral? Porque o via oral faz isso, toma, sobe, cai. Toma. Mais do que a dose hormonal, para a parte cerebral é melhor a não ter a flutuação hormonal. Por isso que a tensão pré-menstrual também é importante. Pílula contínua para não deixar menstruar, para dar uma homogeneidade, para tensão disfórica e tensão pré-menstrual. Então, a dose pode ser abaixo se os sintomas são leves e pode ser doses mais elevadas. Tá? Estou terminando, Baracá também. Aqui, via ovário produz, cai no sistema venoso, né, veia ovárica, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e distribui. Tem pouco impacto hepático, né? E vai para toda a circulação. Estrogênio por via oral, absorção intestinal, cai no sistema porta, primeira passagem hepática, aumenta SHBG, né, globulinos transportadores de esteroides sexuais, produz as proteínas relacionadas à coagulação e depois vai para a circulação. E aqui uma parte, quando passa pelo fígado, ela é eliminada pela urina e bile, né, forma perdão, e também forma catecóestrogênio, né, que não vai ter ação, e o restante vai para a circulação sistêmica. E quando você faz, e aqui é a metabolização, né, para estrogênio mais fracos, né, ocorre a sulfatação, a formação de estrona que é mais fraco. E o estradiol através da pele, ele vai para a circulação. Mas você não colocou a progesterona. Progesterona, quem não tem ação androgênica, não passa a barreira da pele. 2 pacientes que eu vi com câncer de endométrio, eu utilizando também aquilo, né? Testosterona, gestrinona, estriol, estradiol. Estriol
ele é um antagonista do estradiol, quando eu estou dando. Ele vai tentar ocupar o receptor, fica menos tempo, mas ele é um antagonista. Numa mulher menopausa, se eu dou só estriol, ele é o quê? Aí ele é um agonista, né? Então, depende do nível. Então, perde o sentido. A progesterona tem que ter ação androgênica. Por isso que, em geral, é noritestosterona e o levonorgestrel, que nós já tivemos no passado adesivo, e hoje não temos, tá? Aqui, efeitos da primeira passagem hepática, pode aumentar fatores de coagulação, reduzir a antitrombina 3 e hipercoagulabilidade sanguínea. Pode aumentar risco de trombose. Estima a produção de angiotensina, pode aumentar um pouco a pressão arterial, é muito pouco, né? Elevação nos níveis de triglicerídeos, aumentando o risco de aterosclerose no triglicerídeo, mas ele reduz HDL e LDL, tá? Então, isso, a via oral é mais importante para isso. Então, quando indicar a via transdérmica? Na hipertensão arterial. Ah, Nilson, mas está errado aqui. Tem uma via oral que pode ser dada, é o estradiol com drospirenona. A drospirenona, porque ela ajuda a eliminar o sódio, né? Ela tem uma ação antimineralocorticoide. Tá? Então, esse pode. Diabetes mellitus, trombose e trombofilia, obesidade, tabagismo, AVC, cálculo biliar, tá? Nessas situações. Ah, então a via oral nunca? Não, pelo amor de Deus, a via oral ela é ótima. Ela continua sendo a mais vendida ainda. Deve perder esse lugar o ano que vem, mas ela é ótima, ela é mais vendida, ela às vezes costuma ser mais barata, ela é ótima, mas tem situações que não dá para dar, é só isso. A via não oral, ela leva vantagem, que ela é mais ampla. Endométrio para dar de sangramento em mulheres sob terapêutica hormonal. Combinado sequencial, né? Estrogênio contínuo e progestagênio cíclico, endométrio secretor, sangramento mais regular, mais esperado. Mas com o tempo de menopausa, eu tenho algumas que não querem mudar. E elas têm mais de 10 anos e muitas vezes elas param de menstruar. Depois de um certo tempo, o endométrio já não é mais tão responsivo. Ainda bem, né? Combinado contínuo, endométrio mais atrófico, amenorreia. E ela pode sangrar pela atrofia, né? O vaso fica tão fino que às vezes ele rompe. Tá? Então é isso, mais ou menos a forma de administração eu já falei. E aqui eu estou terminando agora, para mostrar que se eu não quiser essa progressão, o ideal é fazer. Mas tem que respeitar as pacientes, a decisão é dela. Às vezes ela tem uma irmã que já teve um câncer de mama, ela tem medo, tem a preocupação. A imprensa agora está voltando a falar a favor, mas antes falava só contra, então era difícil, né? Então é isso, a decisão é sempre dela, mas eu acho que os benefícios, sobejamente, são maiores do que o risco. Eu sempre falo aquilo que, só para lembrar, a atividade física pode ter lesões, pode ter fratura, infarto, morte súbita, pode. A chance é desse tamanhozinho. E o benefício é maior do que esse prédio aqui. Esse prédio, considerando até os porões que nós temos aqui, né? A vantagem é a questão risco e benefício. E na área médica está ficando muito ruim. As pessoas só pensam no benefício, não tem coisa só que é benéfica. Essa é a verdade. Então, eu tentei colocar de uma forma geral. E só faltou uma última coisa que eu tirei o slide no último momento, que é se ela está na transição, mas ela deseja anticoncepção. Hoje ficou fácil. Desde que ela não tenha uma contraindicação, seja critério de heredidade 3 ou 4 da Organização Mundial de Saúde, ou do Royal College da Grã-Bretanha, ou da CDC de Atlanta, ou da Sociedade Canadense de Ginecobstetrícia, você pode dar uma pílula com hormônio natural e um progestagênio que vai fazer adequado. Até quando? Se ela entrar em menopausa antes dos 50 anos, necessita 2 anos a partir do momento que detectou que iniciou a menopausa pelos níveis, mantenha, vai ter aquelas irregularidades, mas mantenha por 2 anos se ela entrar antes dos 50 anos. E se for depois dos 50, por 1 ano. Esse é um dos critérios. Um outro critério que eu não gosto tanto é que você pode ir até os 55 anos. Então, tentei de uma forma ampla colocar todos esses aspectos e estou às ordens para os questionamentos. Muito obrigado. Parabéns, Nilson. Obrigado. Parabéns, Nilson, pela excelente apresentação, bem completa. Bem completa. Obrigado. E mostrando toda a sua erudição no tema. Eu só queria colocar um aspecto que o Nilson falou, que eu acho que é muito importante, que é a janela de oportunidade.
Porque se a gente for tão pragmático na janela de oportunidade, uma mulher que entra na menopausa aos 42 anos é até 52. E se ela nos procura com 55 anos, com sintoma, eu não vou usar, porque já passou da janela dos 10 anos. Então, eu acho que a gente tem que rever muito bem esse conceito, concordo com o Nilson, e isso realmente precisa ser revisto. A gente não pode ser tão a ferro e fogo assim. Baracá, eu queria colocar uma coisa. Eu estava conversando com Jesus, ele falou uma coisa muito interessante. Uma coisa é guidelines, outra coisa é a paciente que está à sua frente. Né? Jesus citou uma situação. Uma mulher que fez uma radioterapia, um câncer que teve do colo do útero aos 32 anos, às vezes comprometeu o ovário. Nós não vamos fazer nada, mesmo que ela tenha chegado depois. É aquela paciente que está na nossa situação. Sim. O objetivo da gente é melhorar a qualidade de vida. Me perdoe, só para acrescentar. Não, isso mesmo. Isso mesmo. Eu nunca esqueço uma paciente que eu atendi há muito tempo atrás, ela era muito diferenciada, tinha até uma amiga do Nilson que ela consultava em Nova York, uma ginecologista muito famosa lá, e um dia ela me procurou, ela tinha câncer de mama, com metástase, e acho que eu já contei isso aqui, mas aí ela me pediu, ela falou, eu não estou vivendo. Aí eu falei, e ela tinha prognóstico fechado, ela ia morrer, como morreu pela doença. Mas ela falou, mas eu quero ter um pouco de qualidade de vida. E eu receitei para ela. E só falei, não mostra a receita, porque se alguém vê que eu te receitei isso, eu estou frito e mal pago. Crisanton, por favor. Cláudia. Nós vamos abrir um pouco, e depois nós temos um café da manhã. Então eu vou... Muita brevidade, por favor, e depois nós vamos tirar a fotografia lá no busto. Professora Ângela, que bom. Bom dia. Muito obrigada pela aula. Sempre a gente acrescenta vários conhecimentos que às vezes a gente se perde. Eu tento estudar menopausa todos os dias, uma vez que a minha residência foi bem no WHI, então simplesmente foi abolido o ensinamento de qualquer terapia hormonal, né? Isso teve um gap gigante em vários anos, e agora a gente tem que correr atrás, nos últimos 5 anos, pelo menos, que vem aumentando essa demanda, e estudar esse assunto, que é fundamental, ainda mais porque eu estou nesse período. Então, eu teria umas... Então, no seu caso, é precoce. Obrigada. Eu teria umas 20 perguntas para fazer, mas eu vou selecionar mais 2. Então, a primeira é principalmente nas pacientes que têm essa questão de massa óssea, por exemplo, e eu vejo algumas absorções diferentes das diferentes vias, né? A gente, numa paciente que tem osteopenia e osteoporose, a gente teria que ter um valor mínimo sérico para controlar, para ver se ela tem essa absorção adequada de estrogênio, para falar, olha, ok, esta via está adequada, porque uma coisa é você melhorar fogacho, que eventualmente com uma dose baixa a gente consegue melhorar. Outra coisa é saber se essa paciente realmente está tendo uma dose. Eu sei que as dosagens de estrogênio são muito variáveis laboratorialmente, mas a gente teria que aferir isso, né, para ter essa avaliação adequada. Ou se é só na densitometria mesmo, e a gente vê se houve mudança ou não. E a segunda é uma questão bastante polêmica, que é a sua opinião sobre os implantes hormonais. Tá ótimo, belíssima pergunta. O osso, Cris, ele é o tecido mais responsivo. Com pouco de estrogênio ele responde muito bem. Essa é a grande verdade. Com 40 picogramas ele vai bem. E se for dosado em alguns laboratórios que é nanogramas por DL, é só multiplicar por 10 que dá em picogramas, né? Então, seria 40, é mais que suficiente. O que exige mais é a questão da depressão, a parte emocional. Ela necessita de doses maiores, né? E aí, de preferência, não flutuar, manter constante, tá? Então, mais ou menos isso. No caso da parte óssea, como que você pode avaliar? Você pode pedir os marcadores de remodelação óssea. CTX, que é marcador de remodelação óssea, e o P1NP,
que é de formação óssea. Então você pede, né? Também se quiser pode pedir uma calciúria de 24 horas para ver se está perdendo ou não. E fazer um intervalo de um ano para densitometria. Com isso você esclarece bastante. Como o osso ele é mais lento, então o intervalo seria mais ou menos de um ano. No caso dos marcadores, você pode fazer agora, entrar com a sua reposição e fazer depois de 3 meses, se for o caso. Tá? Não sei se te respondi. Os marcadores ósseos, tá? Marcadores de remodelação CTX, óssea. CTX e o P1NP. Perfeito. Tá? Excelente. Do ponto de vista, é uma pergunta... eu vou falar a minha opinião, que eu tenho me pedido sempre para eu falar isso às vezes na SOGESP. Eu sou favorável à testosterona, eu não sou contra. Qual é o esteroide sexual mais encontrado no organismo da mulher? É estradiol ou é androgênio? Testo. É testo. Estradiol você faz em picogramas por ml, e ela em nanogramas por dl. Então ela deve ter sua importância. Lamentavelmente, uma mulher aos 40 anos, ela produz 50% a menos do que ela mesma produzia aos 21 anos, 40 anos. Aos 70 anos, 77% a menos. Então, eu acho... Agora, qual é o drama? Só tem um produto na Austrália, que é da Lawley Pharma, que chama Androfeme. E só tem lá, e eles comercializam na Inglaterra, estão montando uma segunda fábrica, e agora na Commonwealth, né? Então, a África do Sul, também eles têm a possibilidade de entrar, e também na África do Sul e está faltando uma aqui. Nova Zelândia também. A Nova Zelândia já está. Então, é doido para entrar no Brasil. Vai ter que fazer estudo. Tá? Não tem jeito, tem que fazer estudo. O problema que eu vejo é que tem que ter um dispositivo, tipo medical advice, porque a testosterona não tem dono, é uma molécula sem dono. Senão você faz, você gasta milhões de dólares, e aí de repente o outro também aproveita e sai em seguida. Esse é um grande drama que a gente tem. Então, teve já implante de testosterona? Sim, o implante começou, e o primeiro implante foi em 1939, no King's College. Depois, em 1948, surge o implante com o pai da ginecologia endócrina, né? Ele idealizou tudo no Royal College, e depois, até hoje, não consigo descobrir por que parou. Quando a Organon holandesa entrou no Brasil com o implante de estradiol, que era o Rizelli, eles tinham implantes em 4 países da Europa, eles tinham um implante de testo que nunca entrou, porque eles tinham aqui no Brasil um decanoato de testosterona, que era fantástica, era por via oral. Por via oral, sim, mas ele não dava problema de dislipidemia. E também não era hepatotóxico. Por quê? Porque ele era absorvido pela linfa. Né? Esse era o segredo deles. Só que aí foi comprada pela Schering-Plough, americana, que foi comprada pela Merck Sharp e Indomitiraram. E teve um produto que era Intrinsa. O Intrinsa, ele era um produto da Procter & Gamble, que ele tinha área Pharma. Só que a área Pharma eles venderam, foi comercializado na Europa. E a empresa que comprou, ela viu que não vendia tanto, eles pararam. Eles fizeram estudo com 150 microgramas do transdérmico e 300 microgramas, o que veio ser comercializado 300. Os estudos foram todos bastante importantes, liderados em geral pela Susan Davis, que é uma endocrinologista, que é a mulher que mais publica na área de testo. Então, o que eu acho? O drama qual é? É que não tem estudos para valer, bastante sérios, de biodisponibilidade e bioequivalência. Esse é o grande drama que eu vejo. Então, não dá para prescrever. E as doses que estão colocando é alta. E eu já vejo gente com implantes que fala que é 6 meses, eu já vi implantes com 3 meses não ter mais nada, e já vi com mais tempo. E não esqueceu o seguinte, toda vez que você põe implante, você tem um fenômeno que se fala pouco, que é taquifilaxia. O que é taquifilaxia? Cada vez você necessita de doses maiores para poder ter o mesmo efeito. Isso não ocorre muito frequentemente, mas é de 1 a 3%. Tá? Então é isso. Então o drama é que nós não temos os estudos. E as doses estão sendo colocadas, são cavalares. Né? Então não tem um estudo para valer. Então esse é o grande drama. O Elzimar era meu amigo. Eu falo, faz um estudo. Você está ganhando muito, faz um estudo para valer. Você publicou tanto. Mas o estudo não foi feito. Né?
Então, a minha questão, sim, eu sou favorável a estradiol em doses equivalentes às doses que estão no organismo feminino. Né? O problema dos implantes é que virou terra de ninguém. Né? Ao estradiol ou testosterona? Você disse que é favorável ao estradiol. Não, eu sou favorável... Testosterona. Sim, mas a testosterona nós não temos os estudos, então não dá para teorizar. Eu sou contra, eu sou favorável se você tiver estudo bem feito. Isso. O implante de estradiol era favorável, ele era ótimo. E ele dava assim, lembra que todo implante, ou via vaginal, ele dá um pouco de aumento logo que você coloca e depois ele vem e normaliza. Então, o Rizelli era fantástico em mulher sem útero, porque ele foi vendido, a Organon foi comprada e só era comercializado em 4 países, dos quais o Brasil era um deles. Não existe mais, né? Saiu fora. Perdeu a patente. Agora, se quem quiser, mesmo copiando o modelo deles, vai ter que fazer todo o estudo novamente. Isso tudo custa caro. Então, o Rizelli era fantástico. Tá? Para mim, os melhores produtos na época eram o Rizelli e o Nasal. Aerodiol, nasal, porque a nível cerebral era rápido, dava um bem-estar fantástico. Piato. Parabéns, professor Nilson. Sempre chamou a atenção a sua memória para essas porcentagens, né? Impressionante. Eu lembro que falava até o primeiro número depois da vírgula, lembra disso? Né? É impressionante, parabéns. Agora, a minha pergunta é bem rápida, bem simples. Nessa fase de transição menopausal, uma queixa muito frequente são as irregularidades menstruais, geralmente um desvio para mais, né, que incomoda as pacientes. O que o senhor acha do DIU com levonorgestrel e estradiol oral? Obrigado. Boa pergunta. Eu esqueci de falar. Quando eu apresentei ali aquela tabela dos regimes, era para falar e esqueci. Sim. Ele é o ideal. Ele é ideal porque o médico ganha de uma forma correta e honesta e dá tranquilidade para o paciente que o progestagênio está lá, a concentração é 20 a 30 vezes maior intraútero do que no sangue periférico, ele leva a atrofia endometrial e pode até dar sangramento irregular, tá? Mas ele é ideal. Agora, em 2026, vai ser um bombardeio em relação a isso pela Bayer. É o que eles pretendem. Então, esse vai ser um dos focos da Bayer, vai ser isso. Por quê? Porque a Bayer já não tem mais produtos, né? Ela repassou. Os últimos foram agora o Xarelto, né? e o Yas. Então, eles vão ter que esperar o produto deles, que é para fogachos, né? Então, foi aprovado agora nos Estados Unidos. A Europa vem agora em março, a aprovação, né? Vai ser o lançamento em março, na ISG. E o Brasil vai levar um tempo. Então, o DIU é fantástico para isso, eu não tenho dúvida. O Mirena, Nilson. Então, para não, o Cailina. Para não canibalizar, o que a Bayer fez? O grande medo quando você tem produtos bons é que um possa canibalizar, o mais novo canibalize o outro. Então, o que ela fez? Seguinte, para sangramento uterino é normal e para terapêutica de reposição hormonal é Mirena. Para anticoncepção, Cailina. Olha, o que o Cailina faz? Dá uma eficácia igual? Dá. O que ele faz? Atrofia endométrio, né? No caso da anticoncepção, hostiliza o muco cervical. Então, do ponto de vista, ele tem tudo para ser bom também, mas enquanto não tem um estudo, você fica, juridicamente, você fica vulnerável, né? Você fica vulnerável. Então, é melhor. Eu tenho colocado em pós-menopausa para eu ter uma experiência. O que acontece? É muito pequena, tem sido boa. Deve ser ótima, eu não vejo, mas eu não preconizo, acho que não deve fazer. Ponto de vista jurídico, ainda mais no Brasil. Porque se tiver algum problema, esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Bem, o nosso café da manhã está servido. Quem quiser tirar dúvidas, as suas 48, aproveita o Nilson no café da manhã. E uma salva de palmas para o Nilson. E também para os aniversariantes do mês. Nós já tivemos dia 1º o Pedro, o Luciano Gibran, a Eunice, o Diego, e temos mais alguns aniversários ainda até o final de dezembro. Então, uma salva de palmas. Vamos tomar um café e depois...